Olá, bom dia a todos. Neste domingo de manhã, Deus abençoe a todos que vão assistir este vídeo. Eu gostaria já de início, ler aqui um verso da palavra e a gente conversar nesta manhã de domingo, porque somos falantes, E que bom quando a gente fala da palavra do Senhor, que é o que nós acreditamos, temos esperança. Quero dizer, Deus abençoe a todos os inscritos, amigos, clientes, companheiros, Irmãs que vão ali na banca, irmãos. Deus abençoe a cada um de vocês. E também aos que não são inscritos. Olha só, São Mateus capítulo 15, versículo 7, diz assim, um versículo meio pesado, mas é a palavra: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, vou ler o resto, este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Senhor meu Deus e Pai, obrigado por esta manhã, obrigado por este dia que o Senhor nos concede, obrigado pela paz, obrigado pelo Espírito Santo, obrigado também, Senhor, pelo perdão dos nossos pecados, das nossas fraquezas, das nossas iniquidades. Ó Senhor, eis que neste momento eu me aproximo diante da Tua presença, no nome do Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Eu venho neste momento, ó Pai, orar pela minha casa, pela minha família, por mim. Orar, meu Deus, por cada inscrito neste canal que assiste os meus vídeos e também os que não são inscritos. Pai, eu oro pelas famílias, pelas casas, pelos pais, pelas mães, pelos filhos, pelos jovens, pelas crianças, pelos velhos. Eu venho neste momento, meu Deus, pedir, Pai, a favor daqueles que conheço e dos que não conheço, Pai. Eu oro pedindo, meu Deus, que a graça e a misericórdia do Senhor entre em cada casa, em cada lar. Eu oro, ó Pai, por aqueles que têm enfermidades, por aqueles que sentem dores incômodas, ó Pai, em suas vidas. Ó Pai, aqueles que são atormentados por dores de cabeça. Ó Pai, eu oro por aqueles, meu Deus, que não conseguem dormir por causa das preocupações, por falta de sono, Pai. Ó Senhor, eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu oro pela Rita, Pai, que está passando por este momento de adaptação em sua vida. Eu oro, meu Deus, pela Jane. Eu oro, Senhor, pelo meu amigo Gilmar, Pai, ali do táxi. Eu oro por sua vida, pelo seu trabalho, pelos seus amigos, o Jadir, meu amigo ali, Pai. Eu oro por aqueles taxistas, Senhor. Eu oro pelos meus clientes que vão ali na banca, meus amigos, Pai. Eu oro pelo meu amigo representante de chip, Pai, das operadoras. Ó Pai, abençoe aquele irmão, Senhor, dando a ele saúde, força, sabedoria. Eu oro, ó Pai, pelos meus vizinhos aqui da rua onde moro, pelo Gilmar, por sua esposa. Eu oro, meu Deus, Pai, pedindo que a Tua graça, a Tua misericórdia, eu oro pelo Eliezer, Pai da Serra, pelo Juninho, pelo Geazir, meu Deus. Eu oro pelos irmãos de Afonso Cláudio, Pai, pela minha filha Esther, pelo Gerald, pelo David André.
Ó meu Deus, eu peço a favor da minha filha, Pai, a favor da minha neta, Senhor. Eu venho, ó Pai, neste momento pedir que o Senhor perdoe as nossas fraquezas, os nossos pecados, as nossas iniquidades. Que o Senhor nos dê força para estar diante do Senhor, diante da Tua presença, Pai. Eu oro pedindo que a Tua graça, o Teu perdão, o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado, seja sobre nossas vidas, Pai. Em nome do Teu Filho Jesus, eu oro te pedindo isto. Amém. Amém. Irmãos, a gente lê a Bíblia, a gente lê a palavra e a gente entende algumas coisas através, creio eu, do Espírito. Eu tenho isso como uma cobrança, que cada coisa que a gente lê na Bíblia, cada hino que a gente ouve, a gente meditando nos dias em que estamos passando, que são, eu sempre tenho dito isso, são os últimos dias. Meu amor, você pega um lenço para mim, fazendo um favor? Lá no meu quarto tem. Então a gente passa por esses momentos tão difíceis, irmãos e irmãs, e a gente tem que ter força para combater, força para lutar. Essa força, ela não vem da gente, essa força vem de Deus. E a única coisa que a gente faz nas nossas vidas... Obrigado. A única coisa que a gente pode fazer nessa vida é ter um coração aberto, ter uma alma aberta, deixar que Deus, através do seu Espírito Santo, Ele trabalhe nas nossas vidas, através de sua palavra, e que a gente não venha a ser enganado, porque a pior coisa é a gente ser enganado. A pior coisa é a gente viver uma vida que a gente pensa que, que somos crentes, que somos cristãos, e quando chegar naquele dia, ouvir aquela voz do Senhor: não vos conheço. Então isso muito me preocupa, a minha alma, salvação da minha alma, salvação da minha vida, isso muito me preocupa. E é por este motivo que nós somos crentes, É por este motivo que nós aceitamos o Evangelho, é por este motivo que a gente lê esta Bíblia. Não é pelo motivo do dinheiro, não é pelo motivo da fama, igual eu gravo esses vídeos aqui, eu não estou atrás dessa fama, não é pelo motivo da exibição, de se exibir, longe de mim tal coisa. Mas que acontece? Como eu sou uma pessoa assim, que eu creio que Deus tem sido bom na minha vida, então a gente pensa que a gente tem alguma coisa para poder compartilhar com os amigos, com os colegas, com os companheiros, como diz a Bíblia, um ao outro ajudou e o ao outro diz: esforça-te, tem de bom ânimo. Então, irmãos, eu sempre digo, que Jesus, ele é real, Jesus Cristo, ele é real, ele deu essa missão para nós nos ajudarmos uns aos outros. E eu sou uma pessoa, irmãos, que eu tenho o prazer de estar junto dos irmãos, junto das irmãs, em companheirismo, principalmente quando nós estamos louvando a esse Deus. E a melhor coisa quando estamos louvando a esse Deus, bendizendo o nome do Senhor, é quando Ele participa, espiritualmente falando. Como está num vídeo anterior que eu coloquei aqui,
qual é o batismo bíblico e a importância do batismo, quando aquela parte que chega ali que os discípulos estão no cenáculo, qual foi ali a melhor coisa que aconteceu? Foi os discípulos estarem reunidos? Qual é a melhor coisa de uma reunião? Quando a gente faz uma reunião, a gente sabe montar uma reunião. A gente sabe fazer o altar, sabemos tocar, sabemos cantar, sabemos falar. Isso é importante, fazer essa parte nossa, isso é importante. Mas o mais importante é quando ele chega. Aleluia. Por quê, irmão? Porque ele é a pessoa principal do que fazemos. A gente faz a parte humana, mas se a parte dele não for feita, fica somente na parte humana. E a parte humana, ela é provida, ela tem emoção, né? Ela tem as sua capacidade humana. Mas a parte de Deus, irmão, a parte de Deus, essa escritura que eu li aqui, ela tem, né? Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. São Mateus capítulo 15, versículo 9, que fala esta palavra. Em vão me adora. Então, o homem, ele sabe montar o altar, né? Muito simples. A gente pode, como foi feito lá, irmãos, o primeiro culto na Bíblia, lá em Gênesis, Caim teve o desejo de fazer o culto dele. Caim teve o desejo de fazer o culto dele e Caim fez. Esse desejo de cultuar está em nós. Todo homem, toda mulher, todo ser humano, ele tem dentro de si um desejo por algo. Um desejo por algo. Ele tem dentro de si uma vontade de fazer algo que eu daria o nome de adoração, de adorar. Então esse algo que clama dentro do ser humano, ele tenta atender aquele clamor. E foi isso que aconteceu lá no Éden. Foi isso que aconteceu. Eu acredito que quando Adão e Eva foram lançados do jardim do Éden, eles tocaram uma vida normal. Adão foi cuidar da terra, Eva foi cuidar de sua vida como mulher, pois ela tinha uma gravidez, que daquela gravidez veio 2 crianças. Então ela ia ser uma mãe, Adão, um homem normal. Dentro do Éden, Adão tinha um companheirismo com Deus que vocês não têm noção qual era o companheirismo que Adão tinha com Deus dentro do Éden. Adão tinha, para começar, ele não tinha pecado. Eva também não tinha pecado. Não havia pecado dentro do Éden. Não havia morte dentro do Éden. Dentro do Éden havia somente vida. Adão não envelhecia, Eva não envelhecia, surgiram na terra já em um tamanho adulto,
Não havia bebês dentro do Éden e nem havia velhos dentro do Éden. Mas quando eles saíram do Éden, então a vida se tornou natural. A vida se tornou natural. A nossa vida, ela é uma vida natural. A gente sai na segunda-feira para trabalhar, cuidamos das nossas vidas natural, plantamos, colhemos, pagamos nossas contas. E nós, seres humanos, nós somos formados de corpo, espírito e de alma. E este corpo, ele tem a necessidade de se manter vivo. Então, quando você, tem fome, você come. Hoje de manhã mesmo, eu saí, fui lá na padaria, comprei pão, comi meu pão de manhã. Na verdade, eu comi 1,5 pão, estava muito gostoso, quentinho. Pão com manteiguinha, com... Manteiga não, margarina coalho e queijo, não posso mentir aqui. Cafezinho com leite quente. Aí, eu alimentei o meu corpo físico. Essa é a parte física. Mas antes de alimentar o corpo físico, eu já levantei, como é um domingo, é um feriado. Feriado não, é uma folga. A gente já levanta da cama já com alguns pensamentos. O que eu vou fazer nesta manhã? Bom, eu tenho uma moto e tenho um carro, e eu costumo pegar minha motinha e dar uma volta, visitar irmãos, visitar minha mãe algumas vezes. Hoje mesmo eu estava com uma programação de visitar minha mãe. Mas eu comecei a fazer um serviço aqui em casa ontem, de manutenção, de amassar essas paredes aqui, alguns lugares que estão com mofo. Até aqui tem uma restauração. Aqui é uma restauração que eu fiz ontem. Fiz uma ali abaixo da janela. E hoje de manhã eu acordei com esse intuito. Eu vou colocar uma roupa mulambo e vou mexer com massa, vou amassar. Só que quando eu saí do meu quarto e passei aqui na sala, que eu tenho 2 salas, sala-copa aqui, Eu olhei para a minha Bíblia aqui e falei, não, vou lá ler a Bíblia. Olha só, é uma vida humana, normal. Então esse corpo, ele, quando eu olhei para a Bíblia, a alma, ela deu atenção à Bíblia. A alma, ela me dirigiu a palavra, é um domingo de manhã. Mas o meu corpo, a minha mente, estava dividida com os afazeres das coisas da vida. Pois bem, eu vim aqui, me assentei, liguei um solinho, como vocês estão ouvindo aqui agora, e abri a Bíblia e li a Bíblia, já orando no Espírito. Fui para a cozinha, saí, comprei o pão, voltei, tomei meu café. Mas o Espírito e a alma, eles continuam desejando. Então, quando eles saíram do Éden, Adão e Eva saíram do Éden, e as crianças nasceram, Caim, nasceu Abel, eles foram crescendo, mas havia algo dentro de Caim e dentro de Abel, que nada do que estava ali na terra atendia o clamor de suas vidas. Hoje eu posso olhar para você que assiste este vídeo e dizer isto:
Você olha para o mundo hoje, você vê roças, você vê carros, você vê casas, você vê prédios, você vê cidades, você às vezes tem condições de pegar um avião, viajar, sair do Brasil, você pode conhecer lindas cidades, você pode andar todo o mundo, você pode ter dinheiro para comprar o que você quiser, ou então você pode ser uma pessoa humilde, sem condições financeiras, mas que você vasculha essa vida. Você pega um celular, põe na mão, e você vê vídeos, você ouve músicas, você sai, bebe, fuma, se diverte. Só que lá dentro do nosso ser, lá no nosso íntimo, alguma coisa clama. Uma coisa que você não sabe dizer o que é que está clamando dentro de você. Vamos voltar a Caim e Abel. Então Caim trabalhou, segue vida normal. Abel segue vida normal. Só que nos altos céus, Deus em sua majestade, Deus assistia Caim, assistia Abel, assistia Adão e assistia Eva. A criação, os animais. E eu acredito, irmãos, que Deus não estava feliz com o homem. Deus não estava feliz com o homem. Assim como eu acredito que hoje Deus não está feliz com esta humanidade. Deus não está feliz. Não se engane. Eu creio que Deus não está feliz. Porque eu creio que quando Deus olhava para Adão lavrando a terra, suando, Deus olhava e diz: por quê? Por que você fez isto? Deus via Eva lá com uma vida sofredora, preocupada com os animais, porque os animais eles passaram a ter instintos ferozes, e dentro do Éden era paz. Dentro do Éden era paz. Dentro do Éden era uma harmonia. Adão comandava tudo. Adão ele era o Deus, ele era um Deus dentro do jardim do Éden. Adão tinha domínio sobre o leão, sobre a onça. Adão comandava as coisas, ele era o gerente geral ali. Deus deu a Adão essa administração na mão de Adão. E à tardinha, Adão conversava com Deus sem ter peso de consciência, sem ter o clamor dentro de si por Deus, porque Deus, irmão, esse clamor que há dentro do ser humano, às vezes tem pessoas que cometem, eu vou direto ao assunto, cometem suicídios. Por quê? Porque é falta de Deus na vida dessas pessoas. É falta de Deus na vida dessas pessoas. Porque Deus, irmão, Ele está aqui agora, eu creio nisso. Em nome de Jesus, eu creio nisso. Eu falo com você tendo certeza que Deus está aqui, irmão. Porque Deus, Ele é presente, Ele é real.
Ele pode ser uma história para quem lê a Bíblia, mas para mim Deus, ele é presente, ele é real, ele é um Deus vivo, ele é o eu sou. Então, quando Caim e Abel cresceram nesta vida natural, e eles foram tocando a vida natural, chegou uma época que Abel não se conformou mais. Abel olhava para o céu, olhava para a natureza, olhava para o seu pai. Por certo, o seu pai deve ter contado a história para ele de como era o Éden. Naquele tempo não havia Bíblia, né? Um contava para o outro. E como não havia tantas informações hoje para nossas mentes, as mentes hoje estão carregadas. Naquele tempo não havia tantas informações. Era coisa simples, né? Inventou-se lá algo para se cobrir. Não sei, uma caverna, não sei. Entendeu? Como Deus havia, né, tirado a vida de um animal para cobrir a vida de Adão, ele poderia possivelmente ter matado um outro animal, feito uma cabaninha, não sei. Estava lá, a terra era, né, começou com esses habitantes. Mas quando eles foram crescendo, Caim e Abel, chegou um momento que Abel ele tinha que se despontar espiritualmente. Abel tinha que se despontar espiritualmente para agir na espiritualidade da coisa. E eu digo para você que vai assistir este vídeo, até quando você vai lutar contra a sua vida espiritual? Até quando você vai resistir este chamado de Deus dentro da sua vida? Até quando você não vai levantar os olhos para os céus? Chega de olhar para a natureza. Chega de admirar as coisas deste mundo. Chega de curtir essa vida. E quando você vai para a cama, você não dorme. Alguns usam droga, alguns bebem, alguns fumam, alguns prostituem, adulteram, para sufocar essa voz que está dentro do ser humano, clamando por algo. Até quando? Não faça isto. Se você tem dentro de si um clamor, clamando por Deus, clamando pela vida, clamando pelo Espírito Santo, não silencie essa voz que fala dentro de você. Tenha coragem de render a sua vida a Deus, de render a sua vida a Jesus Cristo. Tome posição, tome postura, tome uma atitude correta. Esse é um conselho que eu dou e é um conselho bom. Salmos capítulo 1, versículo 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. E este é um conselho bom. Não sufoque essa voz que está dentro de você. Por isso existe depressão, por isso existe angústias, por isso existe derrotas. Olhe para Cristo, olhe para a palavra, olhe para Deus. O autor e consumador da nossa fé. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Então, Jesus, quando ele falou bem assim, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu fui a Cristo. Eu dei a minha vida a Cristo. E foi a melhor coisa que eu fiz. Mas aí quando Abel, em sua idade adulta, quando Abel olhou para o céu, olhou para o seu pai, olhou para a sua mãe, e ele meditando naquilo dali, falou, como que papai perdeu isso?
como que minha mãe perdeu isso? E assim como Pedro, naquela escritura que eu li no vídeo anterior, quando Jesus perguntou aos seus discípulos o que dizem os homens ser o Filho do Homem, e quando Pedro deu aquela resposta, daquela luz radiante naquele momento, Abel naquele momento ele teve uma luz radiante em sua alma, uma revelação, irmão. Hoje você tem a palavra revelada. Hoje você tem a revelação da palavra, a palavra está aqui. Toda esta palavra, coma desta palavra. Mas lá Abel não tinha. Então quando Abel tomou aquela posição, que ele sentiu aquela coisa radiante na alma, aí Deus, naquele momento, Deus fez uma conexão com Abel. O Espírito de Deus, que diz a Bíblia, que no princípio, né, o Espírito de Deus, ele se movia sobre a face das águas. A terra era sem forma e vazia. Então Deus, ele foi se aproximando de Abel. Abel, então, ele sentiu esse desejo de fazer esse culto. Assim como eu agora aqui, irmão, eu senti na minha alma de fazer este momento, lendo a palavra, meditando na palavra, para falar para vocês que vão assistir. Isso é um sentimento interno. Não é uma coisa que eu estou produzindo por minha vontade, é um sentimento do coração, da alma. Eu sigo, irmão, um desejo interno, tão interno, porque há uma preocupação na minha vida com a minha salvação. Há uma preocupação na minha vida com a minha casa, com a minha família, com os meus amigos. Há uma preocupação na minha vida com o amanhã. Porque quando ele disse ali, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Essa carne é a minha carne também. É a carne da minha casa, é a minha família, são os meus amigos, são os meus clientes, são os meus conhecidos que vão à banca ali. São essas carnes, nós somos carnes. E dentro de nós há esse espírito que fica clamando. E temos que dar atenção à voz do Espírito. Desculpa. Está chegando o dia. Está chegando a hora de que o que começou com Abel, quando Deus teve aquele prazer de descer ali, estar com Abel espiritualmente dirigido por Deus. Olha só a escritura que lemos, como que a coisa vai se encaixando. Em vão me adora. Abel não adorou em vão, irmãos. Abel por revelação. Meu Deus, como que as coisas fluem, irmão. Oh, aleluia.
Abel, por revelação, Abel sentiu aquele algo tão gostoso em sua alma, tão gostoso em sua vida. E Abel disse: tenho que fazer alguma coisa. Eu não posso. Eu tenho que fazer um culto. Eu tenho que adorar. Você tem que adorar, irmão. Nós temos que adorar. E a nossa adoração, ela não pode ser em vão. Sabe o que significa a palavra em vão? A palavra em vão quer dizer oco, vazio, falso, sem conteúdo. Então, São Mateus capítulo 15, versículo 9. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito dos homens. Então veja bem, quando Abel teve aquele sentimento de revelação, Abel ele fez a coisa na linha, na direção de Deus. Abel foi lá, pegou o animal, que eu acredito que deva ser o animal mais bonito que ele tinha, aquele mais gostava, aquele dava mais carinho, aquela que ficava mais próxima dele, aquela que quando ele se aproximando do rebanho, ela vinha e se aproximava dele. É o melhor que Abel ofereceu. Abel olhou e falou bem assim: bom, eu não vou pegar aquele resto, aquela feia, mal cuidada. Eu acredito que Abel ofereceu o melhor. Então você, quando adora a Deus, você tem que oferecer o melhor. Por quê, irmão? Para não ser uma adoração em vão. Para quando Deus olhar para você, Deus vê que você está andando corretamente no caminho da adoração. Porque esta é a forma que Deus vai receber a sua adoração. Porque fora disso, você vai estar em vão e ouvindo doutrinas que são preceito dos homens. Deixa eu voltar aqui. Que são preceito dos homens. O homem ele é astucioso, é inteligente, né? Mas eu não quero, irmão. Eu não quero. Uma vez eu falei para um pastor: eu não me importo com a beleza do templo. Eu não me importo. Eu me importo com a sinceridade e com a verdade. Então, ser sincero. O irmão Brana, o William Brana que eu falo com vocês, quando o anjo encontrou o William Brana, o anjo falou para ele: 2 sinais lhe serão dados. Um é: nenhuma enfermidade fará frente às suas orações. Eu creio que é isso mesmo. E se, vírgula, né? Segundo, e se você for um homem sincero, você vai discernir o pensamento e o coração das pessoas. Quero deixar claro aqui, né? Vamos botar isso aqui entre aspas. Quando eu citar a Bíblia ou a mensagem, se eu citar errado, eu peço perdão, porque eu sou ruim de memória. Eu leio, eu recebo, mas ao falar eu posso errar. Então eu peço que vocês me desculpem e confiram a Bíblia. Leiam a Bíblia, leiam as mensagens.
Então, irmão, é sinceridade. Então, quando Abel ele fez isto, ele foi lá, pegou aquele animal, trouxe aquele animal e ele sacrificou aquele animal. Quando ele sacrificou aquele animal, aquilo Deus recebeu suave. Agora, do outro lado, estava Caim, seu irmão Caim. Caim também teve um desejo dentro de si. Caim também, ele olhava para cá, ele olhava para lá, ele via as coisas acontecendo e ele pensava, eu também tenho que adorar, papai falou lá de Deus lá no Éden lá, e minha mãe também falou, eles foram desobedientes, e meu irmão está fazendo um culto ali, eu também vou fazer o meu também, meu irmão vai fazer um culto, eu vou fazer o meu também. E então é assim, a igreja falsa e a igreja verdadeira. Caim foi lá também, montou o seu altar, fez o melhor que ele pôde, fez bonitinho. Se você for olhar a igreja de Caim e a igreja de Abel, a igreja de Caim era melhor. Olhando visualmente, uma igreja linda, Caim era lavrador da terra, então você pensa como que ele montou a igreja dele, o altar dele. Eu vou ficar com... O meu voto é para Caim. Vou ficar aqui, porque Caim é inteligente. Culto feio que Abel fez. Olha só, matou a sua ovelha, sangrou a sua ovelha. Eu acredito que Caim criticou Abel pelo culto que ele fez. Caim tacou pedra, criticou. Assim como mais lá na frente, os outros chamaram Jesus de Belzebu. Tens demônio, porque criticavam o culto de Jesus Cristo. E quando Caim viu que Deus aceitou, aquele sentimento que Caim tinha dentro de si, de adoração, de parceria com Deus, de se aproximar de Deus, aquilo virou uma revolta, aquilo virou uma ira. Veja bem, ira, revolta, não é um bom sentimento para um cristão, um crente ter. Se tens alguma revolta, alguma ira dentro de si, por qualquer coisa que seja, cuidado. Caim, ele ficou revoltoso com aquilo, ficou com inveja daquele culto e ele tomou uma atitude assassina. Ele foi lá e assassinou o irmão dele. Motivos espiritual. Então, os motivos espirituais, eles fazem as pessoas terem atitudes drásticas, assassinas. Então, cuidado com as suas atitudes, cuidado com os seus sentimentos, cuidado com a sua adoração. Dava para conversar mais, mas o tempo está encerrando. Eu vou orar e vou pedir que Deus tenha misericórdia de você, e misericórdia de mim, e misericórdia de nós. Eu gostaria que vocês, antes de terminar meu tempo, de vocês prestar atenção nesse toque, irmãos. Veja bem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro.
Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Senhor meu Deus e Pai, te dou graças por esta manhã, por este domingo. E venho orar, Pai, por cada filho e filha do Senhor, pedindo que o Senhor tenha misericórdia de cada um e que o Senhor nos abençoe na tua presença, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Deus abençoe a cada um de vocês, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia.